Queremos experimentar a supremacia do Senhor nesta manhã. Queremos experimentar o governo do Senhor nesta manhã. Queremos experimentar a realidade espiritual de estarmos debaixo do Teu nome nesta manhã reunidos. Por isso nós te pedimos, envia o Teu Espírito Santo, nos governando em todas as coisas. Nos dirige, Senhor, pelos caminhos da Tua palavra. Nos dirige nesta reunião. Glorifica o Teu nome. Magnifica a Tua palavra. Mostra o Teu rosto a nós. Porque é contemplando a Ti que somos transformados, de glória em glória. Nosso interesse está apenas em Ti. Nós clamamos ao Senhor. Pela fé, levantamos nossos olhos e esperamos toda a habilitação da Tua parte. Que o Senhor triunfe nas nossas vidas, neste tempo em torno da Tua palavra. Te pedimos confiadamente, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir mais um texto da Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses. E hoje, então, nós vamos dar mais um passo nesse assunto da normalidade da igreja, ou de uma igreja bíblica. Como temos falado para os irmãos, nosso encargo focal é procurar discernir do Senhor para esses 5 tempos que teremos. Esse já é o 4º tempo. Algo fundamental, algo realmente central, importante nesse assunto que é também bem abrangente, a normalidade da igreja. Quantas coisas precisavam ser tocadas aqui. A importância de reter Cristo como cabeça na vida da Assembleia, a importância de andar em amor, a importância de vivermos como um sacerdócio santo, a importância, já falamos, de honrar o Espírito Santo. Na verdade, são tantos temas. Relacionamentos, conforme descritos em Efésios capítulo 4, onde vamos entrar um pouco hoje pela manhã. Então, na verdade, são diversos aspectos que falam dessa normalidade da igreja. A ordem de Deus relacionada ao reunir, a ordem de Deus relacionada às famílias, são muitos tópicos. Então está longe de nós qualquer pretensão de esgotarmos esse assunto da normalidade da igreja e da vida da igreja. Mas estamos buscando sim seguir o Senhor naquilo que Ele tem para nós neste tempo em especial e que também é crucial nesse assunto. Então usamos os 2 primeiros tempos falando sobre Cristo o centro, como Deus homem, panorâmica sobre a experiência de Cristo, Cristo como nossa vida, nosso viver, nossa mente, nosso alvo. Ontem falamos também desse tópico tão fundamental sobre honrar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que estabelece no meio de nós o senhorio de Cristo e a realidade de Cristo como cabeça, é estabelecida só por Ele. O Espírito Santo, Ele é o único agente para executar isso, Ele foi enviado para isso. Então nós procuramos também, com a ajuda do Senhor, gastar o tempo da reunião anterior neste assunto. O passo seguinte que vamos dar agora é que para a edificação de uma vida da igreja normal, nós precisamos compreender o que a palavra de Deus ensina sobre as dores de parto. As dores de parto. Amados, nunca haverá edificação da igreja se nós não tivermos dispostos a morrer. O que o Senhor procura em primeiro lugar são aqueles que vão morrer. Antes de lermos o texto que já vamos usar aqui como base na Epístola de Paulo aos Colossenses, deixe-me citar um exemplo para os irmãos. Os irmãos se lembram como foi feita a travessia do Jordão sob a liderança de Josué para a entrada na terra de Canaã? Lembram-se? Durante toda a jornada no deserto, a Arca da Aliança caminhava em meio ao povo, transportada pelos seus transportadores, os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E a arca ia sempre no meio do povo em toda a peregrinação. Mas, quando eles bordearam a terra de Canaã, que fala não apenas de Cristo, a terra de Canaã, usando uma palavra, penso eu, mais exata, ela fala da plenitude de Cristo.
de Cristo nós já somos. Mas nós fomos chamados para entrar na plenitude de Cristo. Ela é terra que mana leite e mel. Se usarmos um versículo do Novo Testamento para interpretá-la, talvez Efésios 3:8 seja o melhor deles. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho. Qual é o conteúdo do Evangelho? Das insondáveis riquezas de Cristo, ou da plenitude de Cristo. Então a terra de Canaã tipificava a plenitude de Cristo, porque o sangue do cordeiro lá no Egito também era uma figura do próprio Cristo. A carne comida também era uma figura do próprio Cristo. A travessia do Mar Vermelho era figura do batismo em Cristo, como Paulo interpreta lá na Epístola aos Coríntios, não é? Então a terra de Canaã não é um tipo, digamos, apenas de Cristo, mas um tipo de atingir a plenitude de Cristo. Outro verso importante para entender isso, Efésios 4:13. Escrito para a igreja, aqueles que já são de Cristo. Até que todos, veja um até aí, até que todos cheguemos onde? À unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E o que é isso? O que significa isso? A plena varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Veja essa expressão, plenitude de Cristo. Esse é o que tipifica a terra de Canaã. Então, para eles atravessarem o Jordão, para herdarem essa plenitude, a terra que mana leite e mel, leite, a riqueza da vida animal, mel, a riqueza da vida vegetal. As riquezas insondáveis de Cristo, leite e mel. Para eles atingirem essas riquezas, qual era o caminho? Irmão, não perca isso de vista. O povo de Deus atravessou duas águas: o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Pense sobre isso. O Mar Vermelho é interpretado em 1 Coríntios 10. Todos estiveram sob a nuvem e foram batizados tanto na nuvem quanto no mar, com respeito a Moisés. 1 Coríntios 10. Então a passagem do Mar Vermelho fala da nossa identificação com Cristo através do batismo, quando nós cremos neles. E fomos então libertados do Egito e passamos pelo batismo. Agora o Rio Jordão tem uma outra tipologia. O Rio Jordão não fala de batismo. O Rio Jordão fala de quebrantamento. Jordão significa literalmente descendo. Porque o Jordão é aquele que desce. É aquele que nasce lá no Monte Hermon, onde tem as geleiras eternas, corre pelo Monte Hermon como um ribeiro, se transforma no Rio Jordão, entra naquele lago chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, e depois ele continua descendo e desce até quase 200 metros abaixo do nível do mar, não é? Desaguando então no Mar Morto, que não sai para lado nenhum. Então essa é a caminhada do Rio Jordão, do alto do Hermon até o Mar Morto. Você vê o que o Senhor quer fazer conosco? Essa é a nossa jornada. Sabe por que nós temos problema na vida e nos relacionamentos da igreja? É porque todos nós somos 10. Quanto mais o Senhor nos reduz a 0, menos problemas nós temos, né? Se nós temos 50 irmãos reunindo e cada um deles é 10, então nós temos 500 problemas. É 50 vezes 10. Mas à medida que a cruz vai nos talhando, e talhando, e talhando, esculpindo, né? Nos reduzindo, então o Senhor Jesus pode nos misturar. Pão inteiro não pode ser misturado, né? Aliás, um pão para ser formado, o trigo precisa ser bem moído. Então isso fala do trabalho da cruz, né? Mais uma vez nós precisamos ser ajudados nessa questão, não do fazer como ênfase, mas do ser para Ele, para que Ele possa obter o agrado do seu coração em nós, nossas vidas, nossas famílias. Então, através de nós, Ele possa ter um testemunho genuíno, impactante. Esse sempre será o trabalho do Senhor. Irmãos, é impressionante as figuras bíblicas usadas para falar sobre quebrantamento. São impressionantes, mostrando que esse é o único caminho para a obtenção de realidade espiritual da parte do Senhor. Ou, se quisermos, de testemunho. Você sabe que aquele lar de Betânia era uma figura da igreja, não é? Era a igreja em miniatura. Lá em Jerusalém tinha o templo de Herodes, aquele templo que levou 46 anos para ser edificado, né?
a casa de oração, o templo. Mas você sabe que o Senhor não tinha pouso em Jerusalém. Em Jerusalém ele não tinha descanso. Ele caminhava toda a tarde, alguns quilômetros, para ir para a aldeia de Betânia. O que ele tinha em Betânia que repousava o seu coração? Betânia é uma miniatura da igreja normal. O que ele encontrava em Betânia? Em Betânia ele tinha um coração que o amava. Lázaro. Ele tinha ouvidos que o ouviam. Maria. Ele tinha mãos que o serviam. Marta. Isso é sempre o que o Senhor busca na igreja. Mas nessa ordem. Um coração que o ama. Ouvidos que o ouvem. E mãos que o servem. Então o Senhor repousava em Betânia. É isso que ele busca em nós. É isso que ele busca na igreja. Então, voltando à figura, quando eles iam passar o Rio Jordão para a entrada em Canaã, eles passaram a segunda água, que fala de quebrantamento. Quando isso foi acontecer, Moisés deu uma ordem específica para o povo. Era a ordem do Senhor. Diz ao povo que a arca passe à frente de todo o povo. Veja que detalhe interessante. Cerca de 1 quilômetro à frente do povo. E a arca marchasse à frente. Porque esse caminho, o Senhor o trilhou primeiro. Hebreus diz que ele é o precursor. E nele nós temos uma âncora além do véu. Na presença de Deus. Então a arca passou o povo, liderando o povo naquela passagem do rio. E lembre-se de um detalhe. Eles transportavam a arca sobre os seus ombros, não sobre carros. Isso fala da primazia de Cristo, sobre os seus ombros. E a ordem dada a eles também foi muito clara. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocarem as águas do Rio Jordão, que naquela época estavam transbordando, segundo o relato, por todas as suas ribanceiras, época de enchente. Então, quando a planta dos pés dos sacerdotes tocassem as águas, elas iriam se abrir. O que isso significa? O Senhor já estava ensinando para eles, através dos sacerdotes, que eram a vanguarda do povo, qual seria o caminho para todo o povo herdar a terra de Canaã, figura das riquezas insondáveis de Cristo. Sabe qual era o caminho? Josué 1:3, depois que eles entraram, o Senhor disse assim pela boca de Josué: todo lugar em que pisar a planta do vosso pé será vosso. Esse era o princípio para se herdar as riquezas insondáveis de Cristo, tipificado por Canaã. Sabe o que isso significa? O justo viverá pela fé. Todas as vezes que o Senhor envia a nós sua palavra, todas as vezes que o Senhor nos dá algum entendimento espiritual, todas as vezes que Ele nos dá uma medida de luz, se nós não nos apropriarmos dela pela fé, isso significa que nós obedecemos ao Senhor. Não há fé sem obediência. Obedecer é crer, e crer é obedecer. A prova que cremos é a obediência. Não há um crer intelectual. O crente é o obediente, e o obediente é o crente. Se você estudar na Bíblia as palavras crer e obedecer, você vai ver que não há distinção. O que crê, obedece. Hebreus capítulo 3 diz assim, escute. Eles não puderam entrar, Hebreus 3, que fala do povo que teve os seus cadáveres prostrados no deserto. Visto que não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade. Aí você continua o texto de Hebreus 3, lá no verso 19, vai dizer assim, não puderam entrar porque foram desobedientes. Não é interessante? Não são dois motivos, é um motivo, descrito de duas maneiras. Eles tiveram incredulidade. Lembra dos espias? É uma terra de gigantes, é uma terra que vai nos devorar. Não é? Incredulidade, desobediência. Não puderam entrar porque foram desobedientes. Hebreus capítulo 3. Então, quando a planta dos pés daqueles sacerdotes tocavam as águas do rio, essa era a fé, obediência. E se eles parassem com a arca no ombro e dissessem assim, ora, mas o Senhor nos mandou atravessar na hora da enchente, quem sabe uma hora mais fácil seria melhor. Tem tanta hora para atravessar, não é? Então, quando as plantas dos pés tocaram, em obediência à palavra, que o Senhor já tinha dito, é assim que vai ser. Põe o pé lá, antes o rio não vai se abrir. Mas quando tocar, vai se abrir. Então eles teriam que ter um ato de fé, né? Porque eles estavam com a arca no ombro e o rio transbordando. Você já pensou que o naufrágio ia ser grande, não é? Com seu peso nos ombros e entrando no rio.
Mas então, quando seus pés tocaram sobre a palavra do Senhor, abriu-se o Jordão. E que mais? Aqueles então que estavam com a arca no ombro, primazia de Cristo. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, para que ele tenha primazia. As palavras de Paulo. Eles entraram no Jordão e pararam. E esse ponto é tão importante, irmãos. Tão significativo. Porque aqueles que eram a vanguarda, no sentido de ouvirem a palavra do Senhor, obedecerem a palavra do Senhor, fornecerem uma vanguarda para o povo do Senhor, veja bem a importância disso. Fé, obediência, revelação. Então eles responderam ao que o Senhor queria, mas veja o significado disso. Isso não os levou a uma plataforma pública de apreciação. Esses são os homens da obediência, os homens da revelação. Isso levou ao fundo do Jordão. Então eles entraram e pararam. E lembre-se, Jordão fala de morte. Jordão fala de quebrantamento, descendo. E quando eles pararam no fundo do leito do rio, o que aconteceu? Todo o povo atravessou o Jordão e foi para o outro lado, as riquezas insondáveis de Cristo. E onde permaneceu aqueles que eram vanguarda? No fundo do leito do rio, até que todo o povo passou. Você não vê que o princípio é claro, irmão? Aqueles que foram chamados para ser vanguarda, eles se tornaram também o quê? Retaguarda. Até que todo o povo passou. Irmão, não há talvez nenhum texto tão claro no Novo Testamento para interpretar essa passagem do Jordão como 2 Coríntios 4. Escute o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não desamparados. Perplexos, mas não angustiados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Essa é a figura tipificada lá pela passagem do Jordão. Agora, não apenas levando sempre no corpo o morrer de Jesus, mas tem uma finalidade nisso, um propósito nisso. 2 Coríntios 7, 12, ele diz assim, 12 e 13. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4. Qual é o propósito desse trabalho da cruz em nós? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. É para que a vida de Jesus também se manifeste em nossa carne mortal. E agora ele conclui o princípio dessa maneira. De modo que em nós opera a morte. Agora veja, mas em vós a vida. Não é muito preciso esse texto, irmão? Para interpretar a passagem do Jordão? O que estava acontecendo ali na passagem do Jordão em figura? Em nós opera a morte, o sacerdócio que levava a arca. Mas em vós, todo o povo que passou e entrou na herança, em vós a vida. Ou seja, a igreja nunca entrará na plenitude de Cristo, se não houver uma vanguarda daqueles que levam no corpo o morrer de Jesus. Compreendeu, irmão? Irmão, essas não são linguagens figuradas, essas são realidades espirituais. Se não houver uma operação profunda da cruz em nós, em aspectos muito específicos, que não é nosso encargo agora entrar neles, mas eu vou citá-los para os irmãos, de passagem. Há 4 textos nos evangelhos, que são muito específicos sobre o que significa o trabalho da cruz. E o que o trabalho da cruz quer fazer em nós. Mateus 10, Mateus 16, Lucas 17 e João 12. Guarde esses 4 capítulos. Em Mateus 10, você vai ver o trabalho da cruz nos tratando nas afeições naturais. Quem ama seu pai, ou sua mãe, o seu filho, ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Afeições naturais. Capítulo 16 de Mateus. Senhor, tem compaixão de ti, não suceda isso contigo. Foi o que Pedro falou para ele. Autopiedade. Se o trabalho da cruz não nos separar da autopiedade, nós nunca poderemos entrar na plenitude de Cristo. E nem fornecer vida para outros. Por quê? O motivo é claro. Porque nós somos autopiedosos. Nós temos compaixão de nós mesmos. Nós preservamos a nós mesmos.
O Senhor começa a usar a palavra, começa a usar as circunstâncias, esse é o trabalho da cruz, pela palavra, pelas circunstâncias. Para trabalhar nossas vidas, nós reagimos ao trabalhar do Senhor. Nós queremos guardar coisas secretas, pecados preferidos, amores, deleites, prazeres, coisas que têm ferido ao Espírito Santo, não é? Não significa que todos os deleites ferem ao Espírito Santo, nós não somos estoicos, não é? Não confunda as coisas, mas significa que o nosso amor aos prazeres fere o Espírito Santo, não é? Então o Espírito Santo nos dá discernimento daquilo que tem ferido a Ele, e nós preservamos autopiedade, autocompaixão. Isso impede que nós possamos fluir vida para outros, porque em nós não tem operado a morte. Lucas 17, amor ao mundo. Outro impedimento sério para que nós possamos avançar fluindo vida para outros, pelo trabalhar da cruz em nós. Amor ao mundo. É uma passagem impressionante, Lucas 17. Cita os exemplos de Noé e de Ló, dizendo que Noé, em obediência à palavra do Senhor, ele entrou na arca, que fala de Cristo. E Ló, em obediência ao Senhor, ele saiu de Sodoma. Há uma entrada e uma saída. Naquilo que se refere a Cristo, entrar, Noé, a arca. Naquilo que se refere a Sodoma, sair, Ló. Mas então há uma personagem ali destacada naquele relato. Sabe quem é? A mulher de Ló. A mulher de Ló. E o Senhor então usa essa figura. Não tanto Noé e Ló, mas a ênfase está na mulher de Ló. Porque o Senhor põe uma nota ali dizendo assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E aí ele diz assim: quem ama a sua vida, perde-a. E essa é a chave. Você depois, se quiser, consulte. Você devia fazer isso. Esses 4 textos com atenção, e você vai ver que a chave comum para os 4 é este verso, que aparece nos 4 textos. Se alguém ama a sua vida, perdê-la-á. Se alguém perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Está falando do trabalho da cruz em nós. Então essa chave, esse verso-chave, está em Mateus 10, mostrando que o trabalho da cruz nos liberta de sermos regidos por afeições naturais. Se antes conhecemos alguém segundo a carne, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo. Se a cruz não trabalhar nossas afeições naturais, sabe como nós vamos viver a vida da igreja? Eu prefiro esse. Eu não gosto daquele. Aqui está a minha simpatia, ali está a minha antipatia. Não é? Percebe, irmão? A não ser que a cruz trabalhe em nós. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. A não ser que a cruz trabalhe em nós. Você vê? Você viu onde estava o erro desses coríntios quando falaram isso? Eu sou do Paulo. O outro grupo, não, eu sou do Apolo. O outro grupo, não, eu sou do Cefas. E um grupo, talvez, que se considerava o mais espiritual, dizia assim: eu sou de Cristo. Mas esse grupo era tão carnal quanto os outros. Por quê? Por causa da maneira como eles falaram. Se eles tivessem a verdadeira visão de Cristo, o que eles diriam? Eles diriam: nós somos de Cristo. Eles não diriam: eu sou de Cristo. Compreendeu? Porque qual é a base da igreja? Uma palavra que talvez você tenha costume de ter ouvido já há muito tempo. Qual é a base da igreja? A base da igreja é a base da unidade do Espírito. Essa é a base da igreja. Por que nós sabemos? 1 Coríntios 1, onde está esse texto: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. 1 Coríntios 1 diz assim que nós devemos ser um e somos um com todos aqueles que com sincero coração invocam o nome do Senhor, onde quer que eles estejam, não é? Então a base da igreja é a base da unidade do Espírito, porque Efésios 4 diz que há um só corpo e há um só Espírito. Então a base da igreja é a base do corpo de Cristo, é a base da unidade do Espírito, não é uma base geográfica, né? Agora, qual é o limite da igreja? Talvez seja outra frase também que os irmãos têm ouvido já há tempo. Qual é o limite da igreja? O limite da igreja também não é geográfico, nem político, administrativo. O limite da igreja é o limite da convivência. Ela não é prática com quem você não convive. Ela é prática com quem você convive. Então você pode ter um grupo de comunhão numa aldeia, num povoado, numa roça, num campo, não é? Num bairro. Como é que as cidades grandes funcionam? As metrópoles, não é?
Então, qual é o limite político, administrativo, seja lá o que for? Esse não é o que o Senhor estabeleceu. O Senhor estabeleceu a comunhão. Então, quando nós nos reunimos na base da unidade do Espírito, na comunhão do corpo de Cristo, e convivemos com os irmãos com os quais reunimos, esse é o limite da prática da igreja entre nós e da vida da igreja. Não é? Senão não é prático. Qual é a prática? Com aqueles que você não convive, não é? Não tem relação, não cuida, não serve. Qual é a prática disso? Então, meu irmão, Senhor nos ajude, né, a rever todas essas coisas. É a sua igreja. E a sua igreja tem essa realidade espiritual, não é? De vivência, de convivência, de serviço, de ajuda mútua, de relacionamento, não é? Então esses compartimentos estanques, limítrofes, são feitos, realmente eles não conferem com a palavra de Deus. No que ela ensina sobre o viver da igreja, né? Então quando aqueles, me perdoe o parêntese, vamos fechar, vamos voltar para o assunto. Quando nós falamos sobre essa passagem do Jordão, lembre-se que aquela passagem foi baseada na palavra de Deus, baseada na fé, trabalho da cruz. Porque eles morreram, a vida operava em outros, né? Sempre é o caminho de Deus. Então Lucas 17, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem ama sua vida, perde-a. Qual a lição da mulher de Ló? É óbvia. Ela saiu, digamos, porque Ló puxou, era a mulher dele, não é? Mas o coração dela estava em Sodoma. Então ela se tornou uma estátua de sal, que na Bíblia fala de testemunho, e também de juízo. Então ela se torna aquela estátua de sal. Lembrai-vos, diz o Senhor. Irmão, aquele texto é tão precioso. Ele funciona como um trombone de Deus, aqui no nosso ouvido. Lembrai-vos, a mulher de Ló. Quem ama sua vida, perde. Sabe como podemos interpretar isso? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E depois a João 12, mais uma vez aparece a chave. Se alguém ama a sua vida, perde-a. Mas se alguém perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. João 12, a partir do verso 20. E João 12 também é um impressionante texto. Jesus tinha ressuscitado a Lázaro. Muitos judeus estavam crendo nele, por causa da ressurreição de Lázaro. Ele tinha entrado em Jerusalém aclamado como rei, Hosana ao rei que vem. Sabe o que isso quer dizer? Jesus estava no ápice, digamos, do ministério público dele. Veja isso. Aclamado como rei em Jerusalém, Lázaro ressuscitado, judeus crendo nele, e mais um detalhe, gregos o procuram para conhecê-lo. Os representantes do berço da sabedoria, né? João 12. Gregos. Os gregos o procuram para conhecê-lo. Então, os gregos se aproximam de Filipe, que era de Betsaida, e dizem assim: queremos ver a Jesus. Os gregos. Porque a dominação política naquela época, entre eles, era romana, certo? Mas a dominação cultural era grega. A sabedoria era grega. Então, quando vê um grupo de gregos querendo conhecer Jesus, você sabe o que está acontecendo? Os discípulos estão entusiasmados. Tanto que o texto diz em João 12 que Filipe vai dizer para André, não é? Ele vai dar notícia para o André, que interessante. Parece como dois meninos, né? Dizendo assim: olha, vem um grupo aí querendo conhecer o papai, não é? Então Filipe vai chamar o André, o texto registra, e diz assim: e ambos foram comunicar a Jesus. Como chegando os dois ali felizes, né? Rindo até nas orelhas, dizendo assim: mestre, os gregos querem te conhecer. Essa aqui é a oportunidade agora. Eles vão ver que o Senhor é a sabedoria. Tudo aquilo que o tal do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, do Plotino, etc., falaram, aquilo é nada. Aquilo é uma bobagem. Tu és a sabedoria. Lá de Provérbios 8, o arquiteto da criação de Deus, não é? O Senhor vai ensinar para eles o que é sabedoria. Eles estavam muito entusiasmados. E acho que eles ficaram mais entusiasmados ainda. Quando o Senhor, eles dão a notícia para o Senhor e o Senhor fala assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa foi a frase do Senhor, não é? Imediatamente depois dessa frase, essa frase deve ter levado ao Monte da Transfiguração, né? Agora a próxima frase do Senhor, ele disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
fica ele só. Que maravilhoso, irmãos. Ele está dizendo assim, eu não vim ser mestre de sabedoria para ninguém. Eu sou a sabedoria, mas se a sabedoria não cair em terra, morrer, a sabedoria fica só. Mas se essa sabedoria morrer, Mateus diz, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Se essa sabedoria morrer, ela vai gerar filhos da sabedoria, e não da aula de sabedoria. Então, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. E o próximo verso, se alguém ama a sua vida, perde. Mas se alguém perder a sua vida por minha causa, achará. O que o Senhor está nos ensinando nesse texto? Busca de glória pessoal. Todas as vezes que buscamos glória pessoal, nós estamos fora do caminho da cruz. Estamos fora do caminho da frutificação. Não somos mais vida e luz para os outros. 4 textos com a mesma chave. Mateus 10, 16, 10 e 16, Lucas 17 e João 12. Esse é o caminho da cruz, esse é o operar da cruz. Na prática, como que isso opera em nós? Como que nós podemos tomar ou não a cruz? Tomar a cruz nunca é compulsório. A cruz nunca é imposta sobre nós. Tomar a cruz sempre é voluntário. Sempre há um se antes do tomar a cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Então, irmãos, também falando de modo resumido, mas é necessário que toquemos nisso, tomar a cruz significa, principalmente, 2 aspectos. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a providência de Deus. Tomar a cruz significa toda palavra que o Senhor realmente nos fala. Nós devemos nos submeter a ela, para que ela, como espada afiada de 2 gumes, penetre até dividir alma de espírito, juntas e medulas, discernindo os pensamentos e as motivações do coração. Então essa palavra opera em nós morte para tudo que não é o Senhor e vida para aquilo que é o Senhor, ou a formação do Senhor em nós, o despojar e o revestir. A palavra de Deus é um dos aspectos do trabalhar da cruz. E a palavra de Deus não é compulsória sobre nós. Nós podemos acolhê-la ou nós podemos rejeitá-la. Nós podemos obedecê-la ou podemos desobedecê-la. Tiago exorta assim, no capítulo 1, verso 21. Despojando-vos de todo dolo e acúmulo de maldade, hipocrisias e invejas, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Ela é poderosa para salvar as vossas almas. Se não houvesse possibilidade de não acolhê-la, se ela fosse imposta sobre nós, Tiago não precisava nos escrever dessa maneira. Acolhei com mansidão a palavra. Quando nós a acolhemos, o resto é com ela. Graças ao Senhor. Ela é uma espada de 2 gumes. Por que 2 gumes? Porque por um lado ela opera morte. Morte de tudo aquilo que em nós é desagradável ao Senhor. Por outro lado, ela opera vida. Ou ela edifica em nós tudo aquilo que satisfaz ao Senhor. 2 gumes. Graças ao Senhor, ela tem 2 gumes. Irmãos, todos nós, com a ajuda do Senhor, temos experimentado o entrar dessa espada, que na verdade no texto é uma faca de sacrifício. Aquela que o sacerdote usava para dissecar sacrifícios, quando eram consagrados ao Senhor. Todos nós que genuinamente nos entregamos ao Senhor, nos consagramos ao Senhor, nós sabemos o que significa essa faca do sacrifício, de 2 gumes. Se há genuinidade nessa nossa consagração. Quando os animais eram oferecidos ao Senhor, e eram então consagrados para serem oferecidos como sacrifício, sabe qual era o primeiro ato? Eles impunham as mãos sobre a cabeça do animal e o animal era degolado. Assim conosco. Quando nós nos oferecemos ao Senhor, esse é o primeiro ato, morte. Morte para aquilo que não é Ele. Morte para aquilo que não satisfaz a Ele. Morte para aquilo que não condiz com Ele. O animal era degolado. Depois, próximo passo, o animal era esfolado. Muitas vezes nós somos românticos sobre consagração, né? Mas a palavra de Deus é muito realista sobre consagração.
O que o Senhor vai fazer conosco, próximo passo, é nos esfolar. Isso fala de remover a pele. Sabe por quê? Porque esse processo é maravilhoso. Porque nós vivemos em nós e por nós e de nós vidas hipócritas. Nós temos máscaras relacionais. Dependendo de onde eu vou, eu sei qual máscara que eu ponho. Né? É assim que nós somos. Então, quando nós oferecemos ao Senhor, Ele vai nos esfolar. Por quê? Porque Ele quer conhecer e nos levar a conhecer, porque Ele conhece todas as coisas. Ele quer nos levar a conhecer por dentro. Então, Ele esfolava o animal. E depois abria o animal com a faca, a adaga. Abria o seu interior. Então, Ele tirava as entranhas. E conforme o sacrifício, as entranhas eram lavadas com água, toda a gordura oferecida ao Senhor. Conforme a oferta pacífica, por exemplo, o sacerdote podia se alimentar da coxa, do peito, da oferta. Depende do sacrifício. No holocausto era tudo queimado, né? Mas o trabalho do sacerdote era sempre esse. Matar, esfolar, abrir, tirar as entranhas. Isso é consagração. É baseado nesse pano de fundo que Paulo escreve assim em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essa é a base da consagração. Deus foi misericordioso conosco. Porque nós estávamos lá no Egito. Ele nos fez consagráveis a Ele. Lembra quando eles saem da noite da Páscoa? O que o Senhor disse em Êxodo 13? Todo primogênito que abre a madre é meu. Eles passaram sob juízo. E juízo significou para eles não apenas libertação, mas consagração. Não foi apenas libertação mas foi libertação para. Então, todo que abre a madre é meu. Aqueles primogênitos no Egito, na verdade, todos morreram aos olhos de Deus. Aqueles que não morreram, foi porque o sangue os cobriu. Percebe? Então, aos olhos de Deus, todos morreram. Aqueles que não morreram, é porque foram cobertos por alguém que morreu. Quem morreu no lugar deles? O Cordeiro, que é figura de Cristo. Então, compreende, irmão, que a morte de Cristo não significa, em primeiro lugar, nossa libertação do Egito, do mundo, da carne, do diabo, do pecado. Ela significa, em primeiro lugar, uma libertação para. Ele morreu para nos libertar para Ele, e não para nos libertar disto ou daquilo, em primeiro plano. Como é importante compreender isso, irmãos. O Senhor não é apenas aquele que nos livrou Ele nos livrou para. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Ouça, um morreu por todos. Olha o Cordeiro da Páscoa aí. Logo, todos morreram. Os primogênitos do filho de Israel morreram também, no Cordeiro. Não é? Porque o Cordeiro morreu por eles. Um morreu por todos, logo todos morreram. Qual o propósito? Paulo continua. Isso é 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. Ele continua assim. E ele morreu por todos. Para quê? Escute esse para quê. Ele morreu por todos para quê? Os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles, ou no lugar deles, morreu e ressuscitou. Tão claro, não é? Tão precioso. Então o propósito da morte do Senhor foi nos libertar para Ele. O propósito da morte do Senhor é para nos fazer totalmente dele. 2 Crônicas, capítulo 16, tem um verso tão precioso. Diz assim: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele busca aqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. Para isso Ele morreu. Então, irmãos, quando Ele nos comprou, Ele nos regenerou no nosso espírito, Ele enviou o Seu Espírito Santo para fazer esse trabalho em nós. Se nós quisermos resumir qual é a obra aqui na terra que gerou, que fez com que o Senhor enviasse o Seu Espírito Santo, essa seria, penso eu, uma boa frase. Ele enviou o Seu Espírito Santo para que o nosso coração seja totalmente dele. Em Mateus 6, quando o Senhor trata dessa questão da unicidade do coração, ou da integralidade do coração, Mateus 6,19 em diante, ele usa contrastes, pares ali, muito significativos. Ele diz assim: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde traça ferrugem e corrói, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu,
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Não podeis servir a dois senhores, porque ou há de honrar a um, devotar-se a um, desprezar o outro, ou o contrário, não é? Sempre esses dois pares. Aí logo no verso 25 ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Qual é a causa da nossa vida ansiosa? Inquieta. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, o amanhã trará os seus cuidados. Mateus 6. Qual a causa da nossa preocupação? Não vos preocupeis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Ansiedade, preocupação, inquietação. Palavras do dia, não é? Na nossa vida. Qual é a causa de tudo isso, segundo o Senhor em Mateus 6? Coração dividido. Se o nosso coração é integral para o Senhor, nós não vivemos vidas preocupadas, nem ansiosas. O que nos faz preocupados e ansiosos é o nosso coração dividido. É termos dois amores, dois focos, dois alvos. Não podeis servir a dois senhores. Sabe a única coisa capaz de lidar com esse dois na nossa vida? E nos tornar pessoas de um amor só? A cruz. O trabalho da cruz. O trabalho da cruz nos faz pessoas de um amor, um Senhor, uma paixão, uma devoção, um alvo. Ou seja, pessoas integrais. Nós somos o que nós somos em Cristo. Sem máscaras. Você sabe que a palavra hipócrita no grego é quase igual no português. Hipócritas. Palavra no original. Sabe o que ela significa? Um ator. Quando aquelas pessoas entravam no palco lá, aqueles teatros ambulantes que tinha na época lá, os atores são chamados no grego de hipócritas. Aí estão os hipócritas, não é? Eles vão representar um papel. Foi essa palavra que o Senhor usou para os fariseus, hipócritas. Por fora um sepulcro caiado, por dentro ossos de rapina e perversidade. Esse é o nosso coração, por natureza. Então, se o trabalho da cruz em nós ele não for fundo, nunca seremos homens e mulheres integrais. Nunca poderemos fluir vida para outros, porque em nós não opera a morte. Então, em vós não opera a vida. Amados, esse princípio, se não morrer, fica só, de João 12, é tão verdadeiro e necessário. Se aplica a todos os nossos relacionamentos. Nós temos aqui uma boa parte de irmãos casados. Essa é uma lei para a vida conjugal. Vida conjugal funciona assim. Nós queremos ter harmonia, nós queremos ter beleza, nós queremos ter gozo, prazer, testemunho do Senhor na vida conjugal. Essa é a lei. Se não morrer, fica só. Mas se nós morremos, nós podemos experimentar a verdadeira vida conjugal. Verdadeira aliança, harmonia, gozo. Alegria para Deus, alegria para nós. Satisfação para Deus, satisfação para nós. Plenitude para Deus, regozijo para nós. É assim que as coisas funcionam. Não há chave, 10 passos, 5 passos, 15 passos, 20 passos para restaurar casamento. Isso é coisa da psicologia. Um passo só. Se não morrer, fica só. O trabalho da cruz, para que o Senhor obtenha harmonia conjugal, né? Beleza na vida conjugal. Vamos ler então o texto de Colossenses. Nós estamos ensaiando até agora para ler esse texto, né? Colossenses capítulo 1. Vamos ler esse texto. Irmão, veja esse verso 24. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Preste atenção como Paulo explica esses sofrimentos. E preencho o que resta das aflições de Cristo. Por favor, preste atenção em cada palavra. Onde? Como? Na minha carne, ou no meu corpo. O que mais? A favor do seu corpo. Que lindo, né? Preencho no meu corpo a favor do seu corpo, que é a igreja. Então vamos colocar isso assim.
os sofrimentos de Cristo para a redenção, Ele, somente Ele, poderia cumprir. Isaías diz que aquele lagar que fala da cruz, ele tinha que pisar sozinho. Irmãos, quem seria capaz? Né? Sozinho, o Filho de Deus, para a redenção da igreja. Agora escute o outro lado. Os sofrimentos de Cristo para edificação da igreja. Ele nos chamou para cumprir e para preencher junto dele. Nunca esqueça isso, amado irmão. Para a redenção, ele cumpriu sozinho. Para a edificação, ele nos chama a participar. É por isso que Paulo pode dizer assim: de Deus nós somos cooperadores. E então a lavoura de Deus e o edifício de Deus sois vós, escrevendo para os coríntios. E ainda para os coríntios já citamos, ele pode dizer: em nós opera a morte. Que nós é esse que ele cita? É Paulo, é Silvano, é Timóteo. Ele está falando daqueles cooperadores que estavam trabalhando no Senhor, cumprindo as aflições de Cristo para a edificação da igreja. Em nós, esse nós são eles. Em nós opera a morte. Em vós, quem é o vós? Os coríntios. Em vós a vida. Não é? Compreende quão importante é isso, irmão? Então, preencho o que resta das aflições de Cristo. Agora eu queria usar um texto, ou mais de um. Por favor, abram um livro de Lamentações. E vamos buscar aqui, irmãos, aos pés do Senhor, a ajuda dele, para nós tocarmos essa verdade no nosso espírito, em realidade espiritual. O que significa o preencher o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Já falamos até aqui um pouco, pelo menos, sobre a questão do trabalho da cruz. Né? Isso significa preencher o que resta das aflições de Cristo, porque o trabalho da cruz não é compulsório. Nós retemos, acolhemos ou não a palavra, e ela vai ou não fazer um trabalho em nós, dependendo de a acolhermos ou não. E também acolhemos a providência de Deus em nós ou não acolhemos. Os arranjos que Ele faz para trabalhar conosco. Nosso hábito normal é dar coices na providência de Deus. O Senhor arranja uma circunstância e nós desprezamos a circunstância. O Senhor arranja uma circunstância e nós damos coice em outra circunstância. E nós ficamos como Saulo o tempo todo, né? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Mas a providência de Deus também não é imposta. O irmão Watmani cita uma frase de Madame Guyon, tão conhecida, Madame Guyon, aquela nobre francesa que recebeu o Senhor, e o Senhor fez um trabalho de despir na vida dela tão profundo, que ela foi capaz de escrever o Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo. Então o Watmani, lembrando dessa irmã, ele dizia assim: nós devemos aprender a ajoelhar e beijar a mão que trata conosco, como fazia a irmã Madame Guyon. Assim diz o Watmani. Essa irmã experimentou isso no arranjo providencial de Deus de uma maneira tão profunda. O Senhor mudando suas circunstâncias, até mesmo tirando a sua beleza física. Aqueles que conhecem a biografia dela, não é? Despojando-a, para que então ela fosse vida para outros. Então, o livro de Lamentações, abra por favor esse livro. Nós vamos ver juntos aqui onde começa esse assunto do preencher o que resta das aflições de Cristo. Irmãos, esse livro de Lamentações é impressionante, impressionante. Há 3 passagens escritas de forma acróstica no Velho Testamento. E acho que seria bom chamar a atenção para isso aqui, para a nossa instrução. Você sabe o que é um acróstico? Você já viu as crianças fazerem acróstico? Acróstico é você montar uma frase, um ditado, uma poesia, usando uma sequência específica. Por exemplo, você vai montar uma poesia onde cada frase começa com uma letra do alfabeto. A primeira com A, a segunda com B, a terceira com C, a quarta com D, a quarta e assim vai. Compreendeu? Acróstico. Ou de qualquer maneira, as 3 primeiras com A, as 3 próximas com B, as 3 próximas com C, não é? Então o acróstico faz essa combinação, certo? Tem 3 passagens do Velho Testamento, olha o poeta Espírito Santo, como ele faz.
Tem 3 passagens no Velho Testamento que o Espírito Santo escreveu acróstico. Se você juntar as 3, você tem um quadro magnífico. Sabe quais são as 3 passagens? O primeiro está aberto aqui. Lamentações. Olhe quantos versículos tem o primeiro capítulo. Veja a sua Bíblia. 22, não é? O alfabeto hebraico tem 22 letras. Lamentações 1 funciona assim. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico em ordem. A primeira letra se chama Aleph. Então a primeira letra é o A hebraico, o primeiro versículo. O 2 é a segunda, o 3 é a terceira e assim 22 versículos. 22 letras. Olhe quantos versículos tem o capítulo 2. Quantos são? 22. De novo um acróstico. Olha quantos versículos tem o capítulo 3. 66. 3 vezes 22. Olha quantos versos tem o 4 e o 5. 22 e 22. Então a poesia composta originalmente pelo Espírito Santo foi esta, um acróstico. Sabe qual é o tema desse acróstico? O tema é a ruína do testemunho do Senhor. Triste acróstico. Lamentações. Por isso o livro se chama Lamentações. A palavra-chave desse livro é a primeira palavra do livro. Veja como está na tua tradução. Qual é a primeira palavra? Como começa o livro? Como? Essa é a palavra hebraica. Chave. Errar no hebraico. Como? Ela aparece no livro algumas vezes. Veja aí. Como? Lamentações 1:1. Olha o capítulo 2. Qual é a primeira palavra? Como? Cobriu o Senhor de nuvens a sua ira, a filha de Sião. Olha o capítulo 4. Não apenas uma vez. 3 como? No mesmo versículo. Como se escureceu o ouro? Como se mudou o ouro refinado? Como estão espalhadas as peças do santuário pelas esquinas de todas as ruas? E depois de cada como, lá no final da frase tem um ponto de exclamação. Ou seja, esse como é uma atitude de assombro, e é importante que nós notemos isso. Jeremias olha para a cidade, irmãos, segundo a tradição, agora não segundo a Bíblia, certo? Segundo a tradição hebraica, Jeremias estava em uma caverna no Monte Gólgota. É chamada a Caverna de Jeremias, até o dia de hoje. E daquela caverna, no alto do Gólgota, ele olhava a cidade queimando. E o que ele podia dizer, irmãos? Como? 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 E por que como? Porque aquele era o povo da aliança de Deus e ali estava o testemunho do Senhor. O que ele podia dizer nesse livro? Senão como? Então, irmãos, onde começa a recuperação do testemunho do Senhor? Como? Ou seja, se o Senhor não nos levar a participar das angústias do seu coração pela igreja, nunca teremos recuperação do testemunho do Senhor. Recuperação do testemunho do Senhor não é festa. Recuperação do testemunho do Senhor não é em si mesmo alegria. Recuperação do testemunho do Senhor é participar o que resta, preencher o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor da edificação do seu corpo, que é a igreja. Então, amados, vamos recolher algo aqui das instruções desse livro. Mas antes, deixe-me dizer para os irmãos quais são as duas outras passagens, para que vejamos por que o Espírito Santo fez isso. E por que esse texto, então, não foi composto de uma maneira normal. A outra passagem acróstica é o Salmo 119. Ele tem 176 versículos. 8 vezes 22. O Salmo 119, os primeiros 22 versículos começam com o A hebraico. Os próximos 22 versículos começam com o B hebraico. Os próximos 22 versículos começam com o C hebraico. 22 estrofes, com 8 versos cada uma. Não é maravilhoso? Por que o Espírito Santo fez isso? Qual é o tema do Salmo 119? Você tem alguma dúvida? O tema do Salmo 119 é a palavra de Deus. Sabe quais são os termos usados no Salmo 119 para a palavra de Deus? Isso também não é ocasional? 8 termos.
Porque são 22 estrofes de 8 versos cada uma. Então há 8 termos para a palavra de Deus. A palavra de Deus lá é chamada de palavra mesmo, é chamada de testemunhos, preceitos, juízos, estatutos. São 8 termos para a palavra de Deus, no Salmo 119. A ênfase é a palavra de Deus. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me pela tua palavra. Há 5 versículos que são orações por entendimento, dizendo, dá-me entendimento. 5 vezes no Salmo 119. Entendimento da palavra, entendimento espiritual. Salmo 119. A terceira passagem acróstica, sabe qual é? Provérbios 31. De 22 a 33. Ou de 11 a 33. São então 22 versículos no Provérbios 31. Você lembra o que diz Provérbios 31? Há algumas Bíblias que você vai ver o acróstico, porque está indicado aí na margem, e o Salmo 119 em algumas Bíblias é separado nessas estrofes de 8 versos, em algumas traduções. Então você pode visualizar um pouco disso. Então Provérbios 31 você vai ter o último acróstico. Sabe qual é o tema ali? A mulher virtuosa, de Provérbios 31. Sabe do que fala a mulher virtuosa de Provérbios 31? Da igreja gloriosa. É uma figura da igreja gloriosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O Senhor está purificando para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Então, se você reunir os 3 acrósticos, veja essa sequência. Em Lamentações nós temos a ruína do testemunho. No Salmo 119 nós temos a palavra de Deus. A única coisa capaz de recuperar a ruína do testemunho é a palavra de Deus. E qual é o resultado dessa recuperação, desse testemunho do Senhor? A igreja gloriosa, ou a mulher virtuosa. Então o Espírito Santo não fez algo ocasional. Ele fez esses 3 acrósticos para nos dar o caminho da restauração. Mas, irmão, não nos esqueçamos que o primeiro passo dessa restauração está aqui no livro de Neemias. Refletindo o que Paulo disse em Colossenses. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Ou seja, o primeiro passo para nós, para que o Senhor recupere seu testemunho, é arrependimento. Vamos ler alguns versos nesse livro de Lamentações. Veja como ele começa. O primeiro como aí, jaz solitária a cidade outrora populosa. Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram seus inimigos. Verso 4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as portas, aqui vamos chamar atenção para um primeiro ponto. Portas. Porta na Bíblia é uma figura tipológica, é claro. Fala de 2 coisas: revelação e governo. Exemplo de revelação. Carta à igreja de Filadélfia. Tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E porta ali fala de revelação. O outro sentido. Livro de Lamentações, capítulo 4, diz assim: os seus anciãos já não se assentam mais nas suas portas. Porque nos tempos antigos, as causas de um povo, de uma cidade, elas eram levadas aos juízes que se assentavam nas portas da cidade. Lembra-se como a questão de Boaz junto a Ruth foi resolvida? Lembra onde Boaz estava? Lembra para onde Boaz foi? Boaz era um dos juízes naquela cidade. E a questão foi resolvida nas portas. Lembra Ló onde estava em Gênesis 19? Ló, quando foi em Sodoma, ele estava sentado nas portas, quando então ocorreu aquela situação de Gênesis 19. Isso sugere que Ló tinha se tornado um dos juízes em Sodoma. Então, porta fala de governo e também de revelação. Então, quando é dito aqui no livro de Jeremias, todas as portas dela estão assoladas,
Isso significa que não havia mais, aqui entre o povo de Deus, nem revelação e nem governo. Veja mais uma referência a isso, no capítulo 2, verso 9. Para explorarmos um pouco mais essa figura importante aqui. As suas portas caíram por terra. Porque, amados, porta tem essa relação com discernimento. Já que fala de revelação e governo, está muito claro que inclui discernimento. Porta só tem uma finalidade: para guardar bem guardado aquilo que é precioso e deve estar dentro. E para deixar bem de fora aquilo que é inadequado e deve ficar fora. Então, porta fala de discernimento, porque fala de revelação e de governo. Você deve fechar a porta para algo e abrir a porta para algo, não é? Então, as suas portas caíram por terra. Irmãos, o livro de Lamentações não reflete a realidade do cristianismo atual, do povo de Deus hoje. Veja o que diz na sequência do verso 9 do capítulo 2. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei. A palavra de Deus já não é o centro, não há revelação, não há obediência, nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Sentados em terra se acham silenciosos os anciãos. Portas, anciãos. Está vendo? Portas, anciãos. Fala de governo, de revelação. Os seus anciãos, os anciãos da filha de Sião, estão sentados em terra e em silêncio. Olha o verso 14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a sua sorte. Oh, irmão, que verso esse? Ministério profético. Qual o primeiro aspecto do ministério profético genuíno? Manifestar a maldade. Por quê? Porque Deus gosta de colocar o dedo na ferida, nos fazer gemer e gritar, esse é o nosso Deus? Não, a explicação está aí. Para restaurarem a tua sorte. Não é? Graças ao Senhor, pela visão, pela revelação. Graças ao Senhor pelo incômodo que a visão nos dá. Graças ao Senhor pela aflição que a visão nos dá. Graças ao Senhor pela aflição do arrependimento. Paulo escreveu para os Coríntios assim: fostes contristados segundo Deus. Porque essa tristeza segundo Deus a ninguém traz pesar. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Não é? A tristeza segundo Deus é para arrependimento. Então, queridos, se nós almejamos de coração algo significativo do testemunho do Senhor nessa terra, antes que Ele venha, está aqui o primeiríssimo passo. Antes de visão, antes de revelação, antes de profecia, antes de fazer qualquer coisa, preencho o que resta das aflições de Cristo. Chamado para arrependimento. Para que sintamos junto com o Senhor as suas dores pela falência do seu testemunho atual. Se nós não participarmos do seu coração com relação a isso, esqueçamos restauração. Porque restauração não é um processo de mágica. Restauração é participar das aflições do coração do Senhor, para que então um trabalhar profundo do Senhor em nós, palavra, cruz, discernimento, oração, intercessão, aflição, Neemias, Daniel, Jeremias, para onde você for, é isso que você vai ver, não é? Jeremias pegou o seu cavalo, diz o texto, caminhou em silêncio, não falou nada nem para os que estavam junto dele. Ele subiu num lado do muro, se você conhece o texto, ele olha o muro por um lado. Depois ele cavalga por mais um lado, sobe em outro ponto, olha o muro para o outro lado. Ele teve várias perspectivas da mesma ruína. Ele diz assim: e eu me assentei em silêncio e chorei. Esse era Neemias. Irmão, se o Senhor não nos levar a participar das angústias do seu coração, não há nada de restauração. Então o livro de Lamentações, ele tem essa palavra-chave: como. Ajude-nos o Senhor a participar das suas aflições. Irmãos, o coração do Senhor bate com estas aflições, em primeiro lugar. Quando Ele encontrar vasos que participem das suas aflições, então Ele terá vasos que participem da sua glória. Sofrimento vem antes de glória. Veja o primeiro capítulo, queria mostrar para os irmãos aqui
uma distinção importante. Se são 22 letras nesse acróstico, 22 versos, sabe como que eles se dividem? No meio, numa harmonia perfeita. Linda essa palavra, amados, palavra de Deus. Sabe o que acontece nos primeiros 11 versos? Jeremias fala, os artigos estão no masculino, quem escreveu foi Jeremias, ele fala. Mas sabe o que acontece a partir do verso 12? Não perca isso, irmão, não perca isso. Sabe o que acontece a partir do verso 12? Os artigos, as conjugações são mudadas para o feminino. Mas é Jeremias que está escrevendo. E ele está falando feminino. O que significa isso? Ele está incorporando em si as dores da cidade, do testemunho do Senhor. Então nós podemos dizer que nos primeiros 11 versículos, o profeta fala. Nos 11 últimos versículos, a cidade fala, através do profeta. Você quer ver a cidade falando? Escute lá, veja o verso 12. Não vos comove isto? É uma pergunta do Senhor para nós. Como temos visto a igreja hoje, queridos? Como temos visto o testemunho do Senhor? Não vos comove isto? Nós estamos em hora de festa? Estamos? Estamos em hora de dançar diante do Senhor? Não. Não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho, considerai, observai atentamente, e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu, no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, veja, fez-me assolada. E é Jeremias quem está escrevendo. Você viu? Ele incorporou a dor da cidade, ele está representando a cidade, clamando diante do Senhor. Irmãos, que verdade é essa? Nós não somos indivíduos crentes chamados pelo Senhor. Nós somos membros da igreja que é o seu corpo. E a sua igreja, sim, está em ruínas. O seu testemunho, sim, está em ruínas. E o que o Senhor busca então encontrar no meio das ruínas? Vasos. Que tipo de vasos? Em primeiro lugar, que preenche o que resta das aflições de Cristo. Na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Versículo 13, parte final. Fez-me assolada e enferma. 2 femininos. Todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas e subiram sobre o meu pescoço. E ele abateu minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Amados, é sim juízo do Senhor o que temos vivido nos nossos dias. É sim. Porque Pedro disse assim, porque o juízo há de começar pela casa de Deus. E se há de vir por nós, o que será daqueles que nem obedecem o Evangelho? Então, irmãos, nós somos primícias para o Senhor, é pelas primícias que Ele começa o seu juízo. Porque Ele precisa nos passar pelo fogo, senão nada Ele obterá a respeito do seu testemunho. Então, irmãos, a vida cristã é esse paradoxo maravilhoso, sim. Gozo em meio à aflição, alegria em meio à dor. Entristecidos, mas sempre alegres. Nada tendo, mas possuído sim, tudo. Sim, a vida cristã é paradoxal. Mas nós precisamos saber que há uma nota primária em cada fase do trabalhar do Senhor. E a nota primária nessa fase em que estamos no trabalhar do Senhor não é a nota da festa e a nota do júbilo, mas é a nota da aflição. Quando o Senhor nos chama a participar das dores do seu coração. Senhor, o que fizemos? Senhor, o que fizemos? O que temos feito com a tua casa, com o teu testemunho? Veja a sequência ainda, mais um pouco. Versículo 15. O Senhor dispersou todos os meus valentes que estavam comigo. Apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como no lagar a virgem, filha de Judá. Por estas coisas choro eu.
os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador. Ah, irmãos, que frase é essa? Se afastou de mim o Consolador. Sabe o que aconteceu na história da igreja, em todos os chamados avivamentos espirituais? Mais ou menos assim. O Espírito Santo, na sua bondade, o Espírito Santo, o Consolador, na sua fidelidade, ele descia e abençoava, e trazia visão, e trazia discernimento para um pequeno povo. Porque o Senhor sempre trabalhou assim. Ele sempre trabalhou pelo princípio do remanescente. Ele sempre trabalhou com um povo dentro do povo. Nós sabemos disso. Desde Abraão foi assim. Até a vinda do Senhor será assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nem todos ouvirão. Por isso o Senhor faz esse chamado nas 7 igrejas do Apocalipse. Então esse é o princípio do Senhor. Mas, irmão, pense sobre isso. Em todos os avivamentos, quando o Espírito Santo, o Consolador, encontrava esse lugar onde ele era agradado, onde ele era honrado, ali ele se derramava. E sabe o que acontecia? Tudo começava de uma maneira tão maravilhosa. Essa é a história do avivamento chamado Reforma, mesmo a pré-reforma, a Reforma, o movimento puritano do final do século XVII, o grande avivamento evangélico do século XVIII, com Wesley, Whitefield e outros irmãos, todos eles, o avivamento morávio, com Conde Zinzendorf, para onde você for, o Espírito Santo vem e derrama. Ele vem e enche, ele vem e leva o arrependimento, e algo vivo, genuíno começa. Com o passar dos anos, a soberba entra. E a soberba é um pecado insidioso. Ela vai caminhando ao nosso lado, como Simei caminhava ao lado do cavalo de Davi. Caminhando e caminhando e caminhando. E a soberba vai falando assim para o nosso coração: veja como vocês têm tudo. Veja como vocês têm palavra. Veja como vocês têm revelação. Veja como vocês têm sabedoria. Não há um povo sobre a terra como vocês. Vocês têm tudo. Estou rico, abastado, não preciso de nada. Até que o Senhor, na sua fidelidade, Ele pinga o colírio dos nossos olhos. Mas, irmãos, antes que Ele faça isso, o nosso coração já se encheu de soberba. Davi, conhecendo sobre isso no Salmo 19, quando ele termina aquele salmo, que fala sobre a palavra de Deus, ele diz assim: da soberba, livra o teu servo, que ela não me domine, então eu serei irrepreensível, e eu ficarei livre de uma grande transgressão. Sabe por que a soberba é uma grande transgressão? Não é só uma transgressão, porque a soberba é o pecado de Lúcifer. Lúcifer foi o soberbo, aquele anjo, querubim da guarda ungido, como diz o profeta, que caminhava no jardim de Deus, que tinha uma posição tão elevada na criação de Deus. Sabe o que ele quis? Ele quis assumir o lugar do Logos de Deus, o lugar do Filho de Deus. Então ele encheu o seu coração de criatura, no meio da sua beleza e da sua glória, e quis almejar o lugar que era do Logos de Deus, do Filho de Deus, o soberbo. E ele foi julgado, e com ele 1/3 dos anjos. Então Davi compreende isso. Ele diz: me livra da soberba, para que eu fique livre de grande transgressão. Então os avivamentos espirituais começam com esse derramar do Espírito. O Senhor levanta homens, dá sua palavra, dá revelação, e aí vem a forma. Todos eles foram assim, irmãos. As taças. O vinho é derramado, então há uma taça para contê-lo. Então a taça se arruma para conter o vinho. E sabe o que vai acontecendo com o passar dos anos? O vinho vai se esvaindo, mas a taça permanece. Então nós podemos dizer assim, que um grupo tem uma taça e outro grupo tem outra taça, mas ambas estão vazias. Mas eles tomam a taça e apontam para o outro e dizem assim: olhem a minha taça, ela é mais brilhante e bonita que a sua, mas ambas estão vazias e não servem para nada, perderam o propósito. Foi-se o Consolador. Irmãos, não há nenhum caminho para que o Consolador retorne à sua habitação, a não ser o caminho das aflições de Cristo, a não ser o caminho do arrependimento, a não ser que nós nos dobremos diante do Senhor com essa confissão: Senhor, foi-se de nós o Consolador. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, perdoa o nosso pecado.
Oh, irmão, o Senhor precisa encontrar em nosso coração, em todos nós. O texto continua dizendo assim, Lamentações capítulo 1, versículo 16. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados. Ah, que palavra, amados. Quando nós perdemos a realidade de quem o Senhor é, da vida com Ele, da vida relacional com Ele, sabe o que acontece? Nossos filhos ficam desolados. Quantos, irmãos? Quantas pessoas têm perdido a Deus, a obra de Deus? Irmãos, alguns anos atrás, numa cidade do Paraná, sabe o que aconteceu? O filho de um homem que se dedicou a cooperar no auxílio de pessoas drogadas, pregando o evangelho, e abriu uma casa de recuperação para restaurar pessoas viciadas, e se entregou totalmente a essa obra de pregação e de restauração de pessoas viciadas em drogas. Um certo dia ele entra na sua casa, ele encontra o seu filho enforcado, pendurado no caibro da sua casa, e com a Bíblia queimada debaixo dos seus pés. O que esse filho quis dizer, de alguma maneira, é que o seu pai havia se entregado à obra e havia se esquecido dele próprio. E, irmãos, isso foi tão trágico para aquela cidade, uma cidade pequena, algo tão drástico, tão violento, mas eu creio que nós precisamos assimilar essa mensagem. Deus não nos chamou para sermos obreiros, em primeiro lugar. Ele nos chamou para termos um relacionamento profundo com Ele, de tal forma que nossas famílias possam ser um seio de habitação para o Senhor. Nossos filhos não fiquem desolados, porque nós temos perdido o Senhor e a visão do Senhor na obra do Senhor. Os seus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Verso 17. Estende Sião as mãos, não há quem a console, porque o Consolador se foi. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Você vê que ainda é misericórdia? É o Senhor fazendo o seu povo passar por juízo, porque se Ele não faz isso, irmãos, se Ele nos deixa entregues à nossa própria sorte, nós nunca retornaríamos. Nunca retornaríamos. Então Ele provê inimigos contra nós, porque Ele nos quer, para nos disciplinar, para nos recuperar. Esse povo que foi aqui cativo para esse cativeiro, ficou lá 70 anos, mas não permaneceu lá. Voltou de lá. Porque o Senhor usou os inimigos para corrigir aquele povo, para discipliná-los, né? O Senhor ordenou que os seus inimigos, seus vizinhos, se tornem seus inimigos. Verso 17. Jerusalém é para eles uma coisa imunda. Justo é o Senhor, pois eu me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando à procura de mantimento para restaurarem suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada. Você vê de novo esse feminino, a cidade orando na pessoa de Jeremias. Turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente eu me rebelei. Fora a espada mata os filhos. Em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal se alegram, porque tu o fizeste. Mas, em trazendo tu o dia que apregoastes, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações. Porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. O verso 7 do capítulo 2 mostra o processo em que isso aconteceu. Queria chamar a atenção dos irmãos também por causa da importância dele, a importância desse versículo. Lamentações 2:7. Rejeitou o Senhor o seu
altar. Ele vem primeiro. Depois ele detestou o seu santuário, que é a sua casa. Isso vem em segundo. E por último, ele entregou na mão do inimigo os muros do seu castelo. Irmão, não é maravilhoso? Sabe por quê? Isso está escrito 70 anos antes da restauração, que começou com Zorobabel e Josué. 70 anos antes, não é? Jeremias não sabe como a restauração vai ser. Como a restauração foi? Como Jeremias o escreveu. Qual foi o primeiro elemento firmado nas suas bases? O altar. Porque o altar fala da preeminência de Cristo, fala da pessoa e obra de Cristo, fala do nosso altar pessoal, fala de devoção, de adoração, de realidade de vida para Ele e com Ele. É disso que o altar fala. Primeiro o altar, não o santuário e nem os muros. Depois do altar, santuário. Se há o altar firmado, então nós podemos olhar agora a casa. Mas se não há altar firmado, não tem como ver a casa. A entrada é o altar. Depois a casa e por último os muros. E nós sabemos que no aspecto primário, altar fala de consagração, casa fala de glória e muros fala de testemunho. Testemunho é o último, porque tem como base o altar. Então essa sequência é muito importante, assombrosa, porque ela foi escrita muito antes da restauração. Vamos encerrar agora com mais um versículo desse livro, mais um ou dois versos, e vamos concluir por agora. Capítulo 4, por favor, vamos ler aqui esse verso 1 novamente. Capítulo 4, verso 1. Três vezes o como. Como se escureceu o ouro. Ouro fala da vida, natureza e glória de Deus. Se escureceu o ouro, sem testemunho. Da vida, da natureza, da glória de Deus. Como se escureceu o ouro. Como se mudou o ouro refinado. E essa frase tão impressionante. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Irmãos, o Senhor, quando nos comprou, Ele não nos comprou para sermos cristãos individuais. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 12 sobre o corpo de Cristo, ele fala assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente, ele coloca o indivíduo no seu devido lugar. Nós somos indivíduos e temos uma relação individual com Deus. Mas quando ele vai falar do indivíduo, olha onde ele põe o indivíduo. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente, membros deste corpo. Não é lindo? Esse é um equilíbrio perfeito. Não há individualismo no corpo de Cristo. Há individualidade. Você não sou eu não sou você. O Senhor nos trata a cada um como cada um. Mas nós não somos individualistas no corpo de Cristo. Porque individualmente somos membros uns dos outros. Então no mesmo texto ele diz: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Se um membro sofre, todos deverão sofrer. Ou sofrerão? Não é assim o texto. Se um membro sofre, todos sofrem, porque é uma realidade orgânica. Se um deles se regozija, com ele todos se alegram, não é? Como estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas as pedras do santuário. Porque o propósito do Senhor é nos edificar juntos. A palavra juntamente em Efésios, uma palavra importante. Juntamente com Ele nos ressuscitou. Juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E junto com todos os santos, possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Juntos, juntos, juntos. Porque o propósito do Senhor é fazer com que as pedras do santuário sejam edificadas como casa. Não é porque o Senhor tem pedras vivas que Ele tem necessariamente uma casa espiritual. Ele quer ter uma casa espiritual. Mas para nós sermos postos juntos como pedras vivas, só há um caminho. Nós somos pedras anguladas, pedras pontiagudas. Nós precisamos do martelo e do cinzel para cortar nossas arestas, o trabalho da cruz. Para que o Senhor possa nos ajustar uns aos outros. Como?
amando-nos, servindo-nos, pastoreando-nos. Exortai-vos uns aos outros cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. É assim que o Senhor obterá seu testemunho, obterá sua casa, juntamente. Então esse é um dos clamores de Jeremias. Aquilo que era casa, que tinha glória, como estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, as pernas do santuário. Irmãos, essa é a nossa realidade como igreja hoje. Então que o Senhor nos ajude a ter esse clamor no nosso coração. Não se esqueça, o que o Senhor busca em primeiro lugar são vasos que possam compartilhar com Ele das angústias do seu coração. E o que isso vai significar? Oração. Oração, intercessão, clamor, confissão. Confissão de Daniel, confissão de Jeremias, todas foram no plural. O nosso pecado, nos rebelamos, a nossa vergonha, as tuas misericórdias. Então o Senhor nos ajude nisso, irmãos, para que Ele encontre esse vaso. Essa característica principal de Davi, Jeremias e Neemias, todos os três. Concluindo, nesse mesmo aspecto, sabe qual era a característica principal de Esther, um outro vaso da restauração? Não amara a sua própria vida. Não amaram sua própria vida. Ela ousou ir na presença do rei por ela mesma, uma hora em que ela não foi chamada pelo rei, arriscando o seu pescoço, em favor do povo de Deus. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, irmãos, que o Senhor encontre em nós esses vasos, opere em nós a morte, para que em outros Ele opere a vida, para que tenhamos o privilégio de participar daquilo que o Senhor quer fazer nesses dias. Mas não comecemos pelo lugar errado. Deitemos nossas aflições diante do Senhor. Se o Consolador se foi, o Consolador retornará, porque Ele é o responsável diante de Deus por trazer glória, restauração e testemunho para a casa de Deus. Ele virá, mas a pomba só pousa sobre o cordeiro. O Consolador só virá quando Ele encontrar em nós aqueles que tomaram o jugo do cordeiro e aprendem dele, que é manso e humilde de coração. O Senhor nos ajude nisso, irmãos. Amém.